Bom, boa tarde a todos. Essa é a nossa 16ª aula desse curso de verão. Tratamento numérico de equações diferenciais, né? Semana passada foi uma semana bastante densa, como praticamente todas as semanas desse curso, né? E nós trabalhamos um pouco com estabilidade absoluta de métodos lineares de passo múltiplo. Fizemos umas discussões, né? Na semana do carnaval, né, nós tivemos dúvidas e uma aula teórica, né? E com isso eu fechei o que eu gostaria de ter falado para vocês sobre métodos lineares, né, de multipassos, de uma forma mais genérica. Hoje eu vou entrar com um assunto novo, mais ou menos, né? Na verdade é uma especialização da semana passada, né? Vou colocar uma associação de métodos lineares multipasso, né? Eu vou falar para vocês sobre métodos preditores corretores. Alguém está precisando falar alguma coisa? Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, essa semana são os métodos preditores corretores, né? E esses métodos, eles são formados pela associação de dois métodos lineares multipasso, tá? Um explícito e outro implícito. Eu já vou tentar explicar para vocês o motivo dessa associação, tá bom? Para ilustrar essa ideia, né, essa associação de métodos lineares multipasso, eu vou usar os métodos de Adams, né? Nessa semana eu vou trabalhar aqui com os métodos de Adams Bashford, que são os explícitos, né? E os métodos de Adams Moulton, né? Eles têm uma forma relativamente simples, né? E, portanto, a análise que eu pretendo fazer, ela fica mais fácil de ser conduzida, né? Vocês podem usar a associação de métodos implícitos e explícitos, né, gerais, mas eu vou ilustrar essa associação com métodos da classe de Adams, tá bom? Eles têm a forma mais simples, eles são em geral assim, né, ó. YK mais N menos o YK mais N menos 1 é igual a H, somatória para o J de 0 até N, né, do beta J vezes F de TK mais J, YK mais J, certo? Quando o beta n é igual a 0, eu tenho Adams-Bashford, e ele é explícito. Quando o beta n é diferente de 0, eu tenho Adams-Moulton, e ele é implícito, tá? O lado direito deles é bem simples, tá bom? Envolve
a aproximação no instante que eu busco e a aproximação no instante imediatamente anterior. Tá? Então eles têm uma forma particularmente simples. Tá bom? Então vamos começar. Vamos ver aqui o que eu separei de imagens para a gente começar. Então, aqui eu primeiro quero justificar a vocês o motivo, né, de nós procurarmos associar esses métodos entre si, né? Deixa eu colocar aqui. Veja, eu tenho aqui algumas propriedades legais, né, que a gente usa para qualificar os métodos, né? Então veja essas duas tabelas aqui, né? Então a primeira tabela diz respeito aos métodos de Adams-Bashforth, tá? Isso eu estou tirando do capítulo 7 das minhas notas de aula. O pessoal está chamando de apostila, né? Ainda falta um pouquinho para chegar lá, mas notas de aula mesmo, tá? Minhas entre aspas, né? Porque isso foi feita com colaboração de muita gente, né? Mas, então, notas, já está no ar também, tá? Bom, então, ó, eu vou aqui escolher o número de passos, né? Então, vamos colocar os métodos da Adams-Bashforth aqui. Então, esses métodos são assim, né? YK mais N menos o YK mais N menos 1 é igual, ó, a soma para J de 0 até N menos 1 vezes o beta J, H, né? Beta J vezes F de TK mais J, YK mais J. Notem que aqui, né, que o beta N é 0, então é um método explícito. Para os métodos explícitos, a partir de agora, todas as propriedades desses métodos, eu vou colocar um asterisco em cima, para falar que eu estou falando de coeficientes, de intervalo de estabilidade, da constante de erro, sempre dos métodos explícitos, né? Eu vou começar a colocar uma estrelinha aqui em cima, um asterisco aqui, tá bom? Eu estou usando aqui os métodos de Adams-Bashforth e métodos de Adams-Moulton para exemplificar a ideia, mas depois eu vou escrever de uma maneira genérica, né? Que é para a gente não perder de perspectiva que o que eu estou falando não é tão particular assim, tá? Os de Adams-Moulton, eles têm essa cara aqui, ó. H, beta N, F de TK mais N, YK mais N, mais H, somatória de beta J, F de TK mais J, YK mais J, para J de 0 até N menos 1. Esse cara aqui é diferente de 0, o que faz desse método um método implícito, né? Então, a aproximação que eu busco no instante pretendido, né, dado, ela aparece aqui e ela aparece desse lado também dentro como argumento da F. Certo? A menos que a F seja uma função linear aqui, né, como aconteceu num exercício bidimensional de uma tarefa passada, né, que era bem simples você tirar a solução aproximada no método implícito, né? Se esse não é o caso, é bem complicado. Eu tenho que usar aí métodos de aproximações sucessivas, né? Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso.
Mas por que eu quero trabalhar com a associação desses métodos, né? Veja essa tabela, ó. Eu posso pegar métodos, né, com N, né? Esse daqui é o N, ó. Número de passos, é esse N aqui em cima. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Quantos passos eu quiser. Mas, por exemplo, a ordem máxima que eu consigo ter para um método zero estável, né? Na verdade, eu estou lidando com Adams-Bashforth aqui, desculpa. Então, a ordem que eu consigo máxima para ter um método de Adams-Bashforth com 1 passo é 1, 2 passos é 2, 3 é 3, 4 passos, ordem 4. Né? A constante de erro, né, a constante principal de erro é o nome disso, né, eu já vou recordar para vocês. Para cada caso, né, se eu tenho ordem 1, ela é meio, 2, 5 dozeavos, 3, 3 oitavos e 4, 251 sobre 720 avos. Essa constante principal de erro, né? Então é a constante principal de erro, tá? Ela é assim, né? Se você escrever alfa como sendo o erro de discretização local, né, é 1 sobre H, somatória de alfa J, vezes YK mais J, para J de 0 até N, menos a somatória de beta J, F de TK mais J, YK mais J, para J de 0 até N, onde o beta N pode ou não ser 0, né? Se você quiser, pegar um implícito ou um explícito, né? E se você pegar e fizer o seguinte, ó, eu vou pegar este H que está aqui e eu vou passar multiplicando, vou multiplicar os dois lados por ele. Tá? O que estava aqui cancelou, né? Isso aqui, vocês se lembram que um belo dia nós dissemos que isso é a soma de constantes. K não é uma boa letra. Eu vou colocar aqui Q. Vezes H elevado a Q, vezes a qésima derivada em TK, mais CQ, mais um, na verdade eu vou colocar essa, não vou colocar nem Q, vou colocar P, tá? Eu acho que é uma letra melhor para empatar aqui, tá? Então isso vai ser a soma de CP, H, oh meu Deus, hoje eu estou ainda em ritmo de Brasil gigante, 1 minuto, tá? Então aqui é Q, de 0 até P, tá? Aqui eu tenho CQ, H elevado a Q, a qésima derivada da solução nesse ponto TK, mais CP mais 1, H elevado a P mais 1, pésima derivada em TK e assim por diante. Certo? Então, se eu expandir todo mundo aqui ao redor de TK e Y de TK, naturalmente, como ainda eu estou dormindo, aqui, na verdade, é a solução exata, né? Porque o erro local de discretização, ele é o erro que eu cometo utilizando valores exatos, né? Então, desculpa, agora eu estou começando a me ligar, tá bom? Então, se eu expandir o método ao redor de TK e Y de TK, né, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Taylor
ao redor de tk e y de tk, né? Lembra, eu ponho todas as potências de h em evidência, né? E eu vou ter essa expressão do lado de lá. Se eu conseguir zerar todo mundo, né? C0, C1, até CP, todo mundo for zero, e o CP mais 1 for diferente de zero, o meu método tem ordem P. P de pato. Tá bom? Ah, mas aqui tem o P mais 1. Mas não se esqueçam que está tudo multiplicado por H. A minha definição de erro de descrição local exige que eu divida tudo o que eu escrevi aqui por H, e aqui fica CP mais 1 vezes H elevado a P de pato. Tá bom? Então, este cara aqui, né, dá origem à constante principal de erro. Veja que o tamanho dele importa. Se ele for bem pequeno, então o erro de discretização local, ele é proporcional à pésima potência de H, mas com uma constante pequena na frente. Então o tamanho dele importa, ele influi no tamanho final, né, do erro de discretização local. Os métodos explícitos, eles têm essas constantes principais de erro, tá? São constantes da ordem de 1, né? Ou de 10 a menos 1, se tanto, tá bom? De 10 a menos 1, vamos colocar, né? E os intervalos de estabilidade absoluta, né? Os intervalos nos quais todas as raízes do polinômio de estabilidade absoluta, né, são estritamente menores do que 1. Né? São esses aqui. Se eu tenho um passo é menos 2, 0, 2 passos, menos 1, 0, 3 passos, menos 6, 11avos, 0, tá? 4 passos, menos 3, 10avos, 0. Então, os intervalos não são muito grandes. E, aparentemente, não conheço nem o resultado, mas aqui, pelo que eu estou vendo, até uma quantidade razoável de passos, os intervalos eles vão ficando pequenos, né? Isso nos obriga a escolher, eventualmente, né, passos de integração muito pequenos para eu poder integrar. Né? Eu não tenho a liberdade de escolher passos de integração maiores. Tá? Vamos ver dessa forma. Tá bom? Já os métodos implícitos, né, eles sempre têm uma ordem a mais do que a quantidade de passos. Né? Eu tenho mais graus de liberdade. Por quê? Para zerar esses coeficientes. Por quê? Porque aqui o beta-n já é escolhido como 0. Aqui o beta-n ele é um número diferente de 0, que eu posso escolher como eu achar necessário. E aí o que acontece? Eu tenho o número de parâmetros livres para os métodos implícitos é maior, é 1 a mais, na verdade, né, do que o número de parâmetros que eu tenho para os métodos explícitos. Então, eu tenho a possibilidade de obter métodos, no caso de Adams-Moulton, né, que, mantidos, comparando, né, ordem a ordem, eu tenho ordens maiores de precisão. Né? Então, para um passo eu consigo ordem 2, para 2 passos eu consigo ordem 3, 3 passos, ordem 4, 4 passos, ordem 5. Então, para a mesma quantidade de passos, eu consigo métodos com uma ordem maior. Tá? O coeficiente principal de erro para eles também, vejam, eles são relativamente menores. A ordem de grandeza, se aqui eu tenho da ordem de 10 a menos 1, digamos, 10 a menos 1, né? Aqui,
nos métodos implícitos, eles descem pelo menos uma ordem de grandeza, tá? Então, as constantes que multiplicam o termo de erro aqui, elas são 10 vezes menores, né, para esses exemplos que eu estou mostrando, que a dos métodos explícitos. Então, método a método, ordem a ordem, eu consigo pôr um número aqui na frente que está multiplicando um número menor. Portanto, o erro, né, ele de discretização local, ele vai ser menor, né, passo de integração a passo de integração, né? Muito bem. Os intervalos de estabilidade absoluta também são muito bons, né? Veja que aqui, para um passo, eu tenho um método absolutamente estável, né? Toda a semirreta negativa, né? Para um método de ordem 2, implícito, eu consigo menos 6, né? De menos 6 a 0, né? 3 passos, menos 3 a 0. E aqui, o método explícito é de menos 0,3 a 0, e esse daqui é maior, né? Praticamente menos 2 a 0. Então, além deles terem uma ordem maior para uma mesma quantidade de passos, terem as constantes principais de erro de ordens, né, de uma ordem de grandeza menor, né, eles, além disso tudo, né, eles são implícitos e eles têm intervalos de estabilidade absoluta bem bons, grandes, né? Então, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer é juntar esses dois métodos, né, para poder não ficar apenas com um método implícito, né, porque essas propriedades elas são só conseguidas com os métodos iterativos e após muitas iterações, né? E ficar também com a simplicidade dos métodos explícitos, né? Gostaria de associar esses dois para ter métodos que possam aproximar essas vantagens, né? E eu vou fazer isso dessa seguinte forma, quer ver? Ó? Em geral, se eu pegar um método implícito, né? Se eu pegar um método implícito, eu vou associar ele com o método das aproximações sucessivas, tá? Para poder resolver. Método, vocês vão ver já como é que... Já fiz isso antes, vou fazendo nesse contexto. Aproximações sucessivas, né? É o método iterativo do ponto fixo, tá bom? Olha como é que eu implementaria isso. Da seguinte maneira, ó. O YK mais N, né? Ele é o quê? Eu já vou escrever tudo o que eu não conheço do lado esquerdo, tá? Então, aqui eu tenho menos H beta N F de TK mais N YK mais N, certo? Mas eu mudei de ideia. Vou colocar esse desse lado e o resto do outro lado, tá? Na verdade aqui bom, eu vou fazer assim mesmo, vocês vão entender. H somatória para J de 0 até N menos 1, tá? De beta J, F de TK mais J,
yk mais j menos a somatória de alfa j, yk mais j, para j de 0 até n menos 1. Não se esqueçam que a incógnita é o yk mais n, tá bom? Aqui são aproximações conhecidas nos n instantes de tempo anteriores, né? Estou lidando aqui com um método implícito, né? O beta n pega diferente de 0, né? E eu estou lidando com um método de n passos. Qual é a função de iteração no método de aproximações sucessivas que eu quero usar? Quero usar essa daqui, ó. Yk mais n na s mais um ésima iteração é igual a h beta n f de tk mais n yk mais n s, a iteração passada, mas eu vou chamar isso daqui de uma constante, né, C gótico. Tá? Então, isso daqui tudo, veja que não tem nem nada que se mova aqui no processo iterativo, né? Esse S é 0, 1, 2 e assim por diante, até um número m de iterações, né? Vou colocar n-1 aqui, porque quando o S for m-1, eu estou na mésima iteração desse método iterativo aqui para descobrir quem é o yk mais n. Veja que a minha função de iteração é essa daqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o C, né? Esse daqui é o C. Tá? Então, essa é a minha função que depende de yk mais n da iteração passada. Certo? Então, é assim que a gente costuma implementar esses métodos multipasso, né, implícitos. Então, veja, existe um teorema, primeira observação é o teorema, do ponto fixo, né? Isso está lá no livro da Ana Flora Umes e coautores, tá? Então, o que você faz é assim, né? Eu vou enunciar brevemente, né? Como eu me lembro, né? Então, seja f uma função, esse f não pode ser aquele, tá? O nome tá feio, senão vocês vão confundir. Vou chamar a função de g, tá? Então, seja g de x uma função com raiz isolada no intervalo AB e φ de x uma função, aqui é com uma raiz x barra, tá? Uma função que tem ponto fixo em x barra. Isso é, né? φ de x barra igual a x barra. Tudo bem? Se um romano φ e φ' forem contínuas em I, 2 romano, o máximo do valor absoluto da primeira derivada de φ nesse intervalo onde a raiz for estritamente menor do que 1, e terceiro,
se φ da iterada passada que é a nova iterada, né? Toda ela pertencer ao intervalo de definição, né? Para S de 0, 1 e assim por diante, se tudo isso estiver satisfeito, então a sequência, né, que eu estou construindo, a sequência numérica construída como com essa iteração aqui, ela converge para a raiz do problema, tá? Então, veja, aqui para o meu problema, a φ é contínua, a derivada da φ é contínua, em y, né? Porque são as hipóteses que a gente coloca aqui mesmo para a existência e unicidade, né? Eu estou pedindo, nesse caso, que a f tenha derivada em y, contínua. É isso que significa aqui, tá? Se eu pegar a hipótese 3 romano, ela é bem simples da gente obrigar ela a estar satisfeita na prática, tá? Tem uma descrição de como isso é feito lá no livro da Ana Flora, tá? O mais crítico é escolher uma função φ cuja derivada seja menor do que 1, no intervalo onde a raiz se encontra. Então, mas olha o que eu tenho aqui, né? A minha função φ, se eu derivá-la, né, a derivada dela é igual, derivada isso daqui em relação a y dá 0, derivada aqui vai dar h, beta n, derivada da f com relação a y, certo? Se eu quiser estudar o valor dessa derivada, eu posso pegar o módulo e isso vai dar isso, e aqui dá o módulo da derivada em y da f, certo? Se a f eu sei que ela é de Lipschitz, né? Bom, se bem que, na verdade, eu não vou usar a propriedade de ser Lipschitziano daqui, né? Eu vou usar o fato da derivada ter limitação no intervalo que na janela, né, onde eu busco a aproximação. Então, ela é assim, né? Isso daqui significa que para ser menor do que 1, né, eu preciso pegar um h menor que 1 sobre beta n vezes del f del y, tá? Então, ali na região onde eu estou procurando a solução, né, que é uma vizinhança ty, né, você maximiza a derivada da função f e coloca aqui, e aí o seu h tem que ser escolhido para que eu tenha garantida a convergência desse processo iterativo. Então, eu quis fazer essa observação porque vocês podem com isso notar que eu tenho aí uma das maneiras de escolher H, né? Tem uma das formas de tentar entender qual é o H que eu preciso ter para aplicar o meu método, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente costuma explicar. Veja, essas iterações, né, esse processo iterativo, né, ele depende de um chute. Nós dependemos
de um chute inicial para disparar esse processo, né? Então, eu tenho que ter uma aproximação, grosseira que seja, uma primeira aproximação grosseira que seja, para a aproximação numérica no instante tk mais n. Tá? Como é que eu faço isso? Né? Então, a ideia de métodos preditores corretores é a seguinte. A lógica me diz, quanto melhor for essa aproximação de yk mais n inicialmente, né? Quanto melhor for o chute inicial, menos iterações eu preciso aqui. Né? Então, se eu chutar pertinho, eu preciso de menos iterações, poucas iterações eventualmente. Né? Então, na verdade, para isso ter chance de ser eficiente, né? Então, para termos uma maior eficiência do método, né? Essa aproximação inicial deve ser a mais próximo possível, né? Da solução do meu método numérico, de yk mais h. Então, eu gostaria de saber se está tudo bem, posso continuar? Como é que está aqui? Estão entendendo o que eu estou montando? Tudo bem. Então, vamos embora. Tá? Então, para termos uma maior eficiência do método, isso daqui tem que ser bem chutado. Então, eu já vou dizer para vocês que nós vamos utilizar para gerar uma boa aproximação inicial e, portanto, termos um número menor de iterações, né? Eu vou utilizar um método multipasso explícito. Tá? É um método linear multipasso explícito. É assim que eu vou gerar. E ele vai se chamar preditor. Tá? Critério de parada das iterações. Então, vou pôr critérios de paradas, né, dessas iterações. Nós poderíamos pedir, né, esperar até o momento em que duas iterações consecutivas ficassem próximas de uma precisão dada. Né? A diferença absoluta ficasse menor do que uma precisão dada. Né? Não significa que elas estariam próximas da solução de verdade. Né? Podia ser que as minhas aproximações geradas estão próximas entre si, porque o processo está convergindo lentamente para essa daqui, né? E não necessariamente elas já estão próximas. Só significa que duas consecutivas estão próximas. Aí eu posso parar. Tá? Um outro critério comum de parada é você utilizar um número fixo de iterações M de Maria. Tá? Essa vai ser a nossa opção, tá? Se eu quiser
utilizar um critério de parada como esse, isso é como você passar um cheque em branco para aqueles que sabem o que é um cheque, né? Você não assina, não põe valor nenhum e a pessoa vai lá e coloca o valor que ela quiser. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho controle do custo do método. Eu vou ter que calcular várias iterações, cada iteração tem um custo e eu não sei de antemão quanto vai custar a aplicação do meu método, porque eu nunca sei, em cada passo de integração, quantas iterações eu preciso fazer para que eu atinja esse patamar de parada. Tá? Então, é uma coisa que a gente não gosta, ficar na incerteza do custo. Para a gente, o custo computacional é sempre uma coisa a ser monitorada. Tá? Eu vou ficar com um número fixado de iterações. Tá? Então, olha como é que eu vou aplicar esse método, né? Desculpa, eu esqueci de falar, né? O método explícito é o preditor, e o que acontece com o método implícito é que para cada um que eu der aqui, por exemplo, se o S é igual a 0, ele vai tentar acertar uma nova aproximação melhor, né? Então a gente chama a ação do método implícito como correção de valores anteriores, de valores de iterações passadas, né? Então ele está sempre melhorando, né? Corrigindo. Então o método implícito a gente chama ele de corretor, né? Então o método implícito é o corretor. Tá? Então, eu vou fazer essa associação. Eu uso um método explícito para predizer, ele é o preditor, para me dar um bom chute inicial das iterações, e eu uso o método implícito para ir corrigindo, ir aprimorando os valores de iterações passadas. Tá? Então, aí nascem os métodos preditores corretores. Tá? Então, e nós vamos utilizar esses métodos com um número fixado de iterações no método das aproximações sucessivas. Tá? A cada passo no tempo, eu preciso aplicar esse método das aproximações sucessivas com um número fixado de iterações. Tudo bem? Então, vamos ver aqui o que eu tenho de figura para pôr aqui. Professor? Oi. Sobre o chute inicial, eu poderia escolher, por exemplo, a condição inicial da EDO? Seria um problema ou não? Condição inicial da EDO, ela só vale quando aqui embaixo é 0. Veja que eu estou falando das iterações, eu não estou falando do avanço no tempo. Então, claro, na primeira, veja, o y0, né? Para eu disparar qualquer um desses processos multipasso, eu preciso ter, né? Então, aqui, atenção. Para disparar os métodos multipasso, eu tenho que ter o y no instante t0 dado, que é a condição inicial. Eu preciso ter aproximações numéricas para y1 até yn-1, os n passos anteriores, os n passos iniciais, um é dado, o resto é numérico, para depois eu disparar os multipassos ou então os preditores
corretores, certo? Então, isso é dado, mas ele nunca vai ser usado como nada, porque ele vai ser usado para obter esse para obter o seguinte, por métodos de um passo. Certo? Quando eu for começar a usar os métodos multipasso, é do TN em diante. Se você quiser perguntar para mim, será que quando eu for calcular o YN chute inicial, eu posso usar o YN menos 1? Então, o chute inicial, para aproximar a solução no instante Tn, eu estou usando a aproximação da solução no instante Tn menos 1. Claro, eu posso. Mas isso é muito ruim em geral. Apesar de quando o h é pequeno isso está próximo disso, tá? Eu ainda vou ter que fazer muitas iterações para eu convergir o processo iterativo aqui, né? Tudo bem? Então, a gente não vai querer utilizar, digamos, a gente não vai querer utilizar como, em geral, né? Para chute inicial da aproximação no instante tk mais n, em geral, eu não vou querer utilizar a solução aproximada no instante de tempo imediatamente anterior, né? Apesar de estar perto, para o processo iterativo, ela não é uma boa aproximação na medida em que vai exigir de mim, provavelmente, muitas iterações naquele passo de integração no tempo, certo? Então, não se esqueçam que isso daqui é uma aproximação da solução exata em tk mais n, e isso daqui é uma aproximação da solução exata em tk mais n menos ΔT, né? Você fez uma confusão na sua pergunta. Você identificou a confusão que você fez, Luiz? Sim, eu entendi. Não tem a ver aí. Eu Oi? tenho uma outra dúvida. Fale. Sobre o número de iterações que é estabelecido, né? Uhum. Como a gente vai saber qual o melhor N, por exemplo, né, de escolher? Isso daqui é um botão de ajuste. Você pode entender isso como um botão de ajuste. Dado o problema, você pode mudar isso. Cada problema tem a sua indicação de que é o caso disso ser feito, tá? Em geral, pega-se m igual a 1 ou 2 no máximo, tá? Entretanto, né, eu já trabalhei com problemas que a gente precisa pôr um m um pouco maior para que as soluções fiquem melhores, né? Se você resolver mal essas iterações, o seu método pode inclusive se comportar como uma ordem diferente daquela prevista para a teoria. E isso eu vou dissecar essas iterações daqui a pouquinho e vou mostrar exatamente como acontece, né? Quando você associa um método explícito com um implícito, dependendo da ordem que cada um deles tem e do número de iterações que você utiliza, você pode degradar a ordem do método implícito. Ele pode se comportar de uma maneira diferente daquela esperada, tá? Então essa resposta eu acho que eu vou conseguir numa parte pelo menos eu consigo te dar, se não no final da aula de hoje, na aula de amanhã. Tudo bem? Então você tem que tomar cuidado com o M que você escolhe, por exemplo, para não degradar a ordem do método implícito que você está utilizando. Tá? Então eu vou abrir isso em muitos detalhes em breve. Tá?
Uma outra coisa que pode acontecer é que a convergência desse processo iterativo, ela pode ser muito lenta, né? E aí você é obrigado a aumentar esse m para que você possa chegar mais próximo da solução exata desse problema de ponto fixo, né? Então você precisa fazer mais iterações, né? Porque provavelmente essa constante ela está muito próxima de 1. Né? Se o máximo dessa derivada está muito próximo de 1, de uma iteração para a próxima, você caminha muito pouquinho em direção à convergência. Então, aí você tem que fazer várias iterações para poder obter uma aproximação de yk mais n boa. Tá? Então, depende também desse máximo aqui. Se ele for próximo de 1, não é bom para nós. Mas, felizmente, né, a gente pode controlar um pouco isso escolhendo h menor, por exemplo. Tá certo? Vamos continuar, então. Né? Onde é que eu estava? Eu vou contar para vocês como é que vai ser essa associação. Deixa eu ver se eu tinha pego uma figurinha. Vamos ver se eu encontro. Vamos ver se é essa daqui, que eu não consigo ler tão pequeno. Essa aqui é legal, né? Então vamos aqui colocar... Vamos aqui colocar isso. Deixa eu tirar essa linha daqui, né? Então, olha como é que funciona aqui está faltando o preditor. Deixa eu ver se eu acho o preditor. Porque às vezes eu nem pus o preditor, né? Porque seu professor está com a cabeça em Marte. Vamos pegar o preditor primeiro. Aplicação do corretor. Olha só, eu não coloquei a aplicação do preditor. Vou colocar a aplicação do preditor. Então vamos aqui. Saco. Perdão. Vamos colocar aqui. Métodos. Aplicação, né? Dos métodos preditores, corretores, né? Então, preditor. Aplico primeiro o preditor. Então, o yk mais n, que eu estou predizendo, vai ser o chute inicial para o corretor. Tá? Então, o método preditor, ele é dado pela seguinte conta. Menos a soma de αj, yk mais j, para j igual de 0 até n menos 1, mais h somatória beta-j f de tk mais j, yk mais j, para j de 0 até n menos 1. Tá bom? Eu vou começar a colocar um monte de índice aqui daqui a pouco, tá? Então, é assim que eu aplico o preditor.
eu pego as soluções aproximadas nos instantes de tempo passado e calculo uma aproximação da solução no instante tk mais n, e essa aproximação calculada com esse método explícito, ela vai servir de chute inicial para o meu processo iterativo aqui. Então, yk mais n, s mais 1, né, é igual a h beta n, f de tk mais n, yk mais n, s, menos somatória de alfa j, yk mais j, eu vou colocar mais índice aqui daqui a pouco, vejam se vocês entendem isso primeiro, mais h somatória de j de 0 até n menos 1, de beta j, f de tk mais j, yk mais j. Vamos agora colocar nome nos nossos bois aqui, né? Primeira coisa, não é verdade que os alfas daqui sejam os mesmos alfas daqui. São dois métodos lineares multipassos diferentes entre si, não há motivo para supor que as constantes sejam as mesmas. Tudo que é do preditor eu vou colocar uma estrelinha, ó. É alfa j estrela, beta j estrela. Corretor é beta n, que é diferente de 0, né, naturalmente, porque ele é implícito. E é o que eu tenho alfa j, beta j. Então, são os parâmetros aí. E esse S, ele vai de 0 até um número m de iterações. Quando eu colocar o m-1 aqui, eu tenho yk mais n, mésima iteração. Tá bom? Estou contando o zero como sendo... não precisa nem contar o zero, né? Porque a hora que eu colocar o m-1 aqui, a mésima iteração, ela é a mésima iteração, excetuando-se o chute inicial. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar mais nomes aqui. Veja, gente. Se eu for fazer essas iterações com um número fixo, m, a aproximação no instante tk mais n sai com um m aqui em cima. E aí eu vou para o próximo passo de integração. Vou calcular agora a aproximação em tk mais n mais 1. Para isso, eu vou usar a mésima aproximação de yk mais n. Então, se vocês abstraírem isso, vocês vão ver que todos esses índices, nesses caras aqui, não em todos, mas nesse daqui, pelo menos, o índice superior é m. Porque quando estava na vez dele de ser calculado pelo processo iterativo, eu tive que fazer m iterações. Então, ele tem aqui um m em cima, porque ele é a mésima aproximação do método iterativo do ponto fixo para a aproximação numérica da solução no instante tk mais j. Certo? Aqui tem uma outra nuance que eu preciso explicar. Veja o que acontece, né? Daqui para cá, né, eu estou chamando a f calculada no anterior. Certo? Em geral você faz e armazena isso. Tá? Então, para que esse algoritmo, essa maneira de aplicar se reflita isso, eu vou colocar uma etapa intermediária aqui que vem do inglês, sinto muito, de evaluation. O que você faz aqui? Você pega
e calcula a função na S-ésima aproximação na S-ésima iteração da K mais N, da aproximação temporal K mais N. Eu vou definir isso daqui como sendo o seguinte, ó. Só para ficar mais fácil eu calcular, tá bom? De escrever. Então, eu já vou escrever isso aqui, tá bom? Esses aqui são os anteriores, né? Bom? E aqui, ó, eu não fechei o colchete ainda porque tem mais um probleminha. Quando eu terminar de aplicar, e esse pedacinho aqui, ó, eu vou fazer S0, 1, até M menos 1, tá? Quando eu sair desse pequeno, aqui é prever, né? Aqui é corrige. Quando eu sair desse pequeno laço, eu vou sair com a mésima aproximação da solução em TK mais N, certo? Porque eu parei as minhas iterações. Entretanto, o F, ele sai armazenado com M menos 1. Né? Se aqui é M, aqui vai ser M menos 1. Tá bom? Eu posso optar ou não em fazer mais uma avaliação aqui. Então, eu posso optar ou não em fazer em fazer esta conta aqui, que é para eu ter o valor da F calculado na mésima iteração da aproximação da solução exata no instante TK mais N. Então, tudo bem? Então veja, se eu fiz mais essa avaliação antes de começar de novo, então aqui de verdade entra o M, certo? Para que eu tenha o FM aqui. Se eu não fiz essa avaliação, o último que eu tenho guardado para poder utilizar é calculado em M menos 1. Então, aí, o T é igual a 1 aqui. Então, eu tenho dois modos de fazer a coisa. Acabei as iterações, calculo, atualizo o valor da F, ou não. Se eu não atualizar, o último valor armazenado que eu tenho para esse é com menos 1 aqui em cima. Então, está aqui, ó. Com T igual a 1 é sem avaliação posterior. O T igual a 0 é porque eu fiz a avaliação posterior. Então, o M entra aqui, o M entra aqui, e aqui eu terei as minhas Fs calculadas no M também. Então, é assim que eu vou escrever
né, esses dois modos de implementação. Vou colocar um T aqui, que não é o tempo, né, é simplesmente se eu faço ou não essa avaliação posterior, né? Vou colocar até uma interrogação aqui. Avaliação posterior. Para t igual a 1 significa que eu não faço. Para t igual a 0 significa que sim, eu faço essa avaliação posterior. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o que eu tenho. Aplicação do corretor. Certo? E eu tenho, com essa história toda aqui, eu tenho dois modos de operação, né? Acho que não era essa que eu queria pôr ainda, desculpa, pessoal. Eu tenho essa. Então, eu uso o preditor, avalio a função f, vinda primeiro do preditor, né? E aí eu parto para o corretor. E isso daqui é um ciclo. Então, eu avalio a f, corrijo, avalio a f, corrijo e assim por diante. Então, é isso que está aqui. Né? Predigo, avalio, corrijo. Corrigi, obtive o S mais 1. Volto aqui para cima, avalio em S mais 1, para poder usar aqui. Corrijo para obter S mais 2 e assim vai. Tá? Então, esse é o modo PECM. Predizer, avaliar e corrigir. Tá? Então está aqui. Estou predizendo e, portanto, estou calculando o chute, um bom chute inicial. Aí eu tenho um pequeno laço aqui, certo? Onde eu avalio a f na última iterada que eu tenho à disposição, e aí eu parto para uma nova iteração. E volto para cá e faço assim, tá? Quando aqui for m, a última coisa que eu tenho, né, é m menos 1, dos passos anteriores, inclusive. Então, é assim que eu utilizo sem a avaliação posterior. Então, todas as avaliações de f sempre estão defasadas de 1, né, porque eu não calculei após aqui. Mas, tudo bem, isso você pode fazer diferente, né? Você pode utilizar uma avaliação posterior, né? Então, com a avaliação posterior, fica assim. Você prediz, aí tem um laço de iteração, né? Aqui é o ponto fixo, né? Então, eu avalio a f na iteração passada e ela eu já vou utilizar aqui, certo? E vou fazer isso até chegar no valor m aqui. Quando eu chegar no valor m aqui, a última f que eu atualizei está em m menos 1. Está aqui, né?
Se S é M menos 1, aqui dá M, tá? Mas eu posso atualizar também o valor desta avaliação da F posteriormente. Então, aqui fica preditor, aqui fica avaliação, correção M vezes, e para eu sincronizar a F com a aproximação, eu chamo uma avaliação posterior. Veja que isso tem impacto, porque se eu tenho a F armazenada aqui, quando eu for chamar o preditor do próximo passo de integração no tempo, aqui vão entrar as Fs atualizadas. Se eu não fizer essa atualização, essa avaliação posterior ao método iterativo do ponto fixo, a minha F sempre vai ter um índice aqui em cima M-1. Então, das próximas vezes, no próximo passo, o que vai entrar aqui é M-1. Tá? Então, claro, isso tem um impacto no número de iterações, né? São duas maneiras diferentes de você aproximar, de você utilizar o método, né? Então, vou colocar para vocês essas duas maneiras, tá bom? Então, a gente vai dizer que métodos preditores e corretores, ou eles serão aplicados no modo PEC, né? Nesse modo aqui, né? Modo PEC. Ou no modo, nesse modo aqui, eu nunca tenho a última avaliação disponível, então eu calculo naquela que eu tenho melhor de cada aproximação K mais J. Tá? E no outro modo, eu sempre dou um jeito de sincronizar a F, o cálculo da F, com a melhor aproximação obtida da aproximação numérica em TK mais N. Tá? E, portanto, aqui vem exatamente o mesmo índice. Tá? Claro que eu posso calcular, eu posso escrever isso de uma forma única, né? Como eu fiz aqui, na verdade. Tá bom? Então, eu coloco tudo menos T, né? E eu digo, olha, sem avaliação posterior o T é igual a 1, com avaliação posterior o T é igual a 0. Então, aqui eu posso, de uma maneira sintética, mais concisa, representar os dois modos de aplicação do meu método preditor-corretor. Tá bom? Então, essa é a ideia genérica, né? A ideia é resgatar dos métodos implícitos as boas qualidades que eles têm, como nós vimos nas tabelas lá, comparando Adams-Bashforth e Adams-Moulton, né? Melhores intervalos, melhores constantes e tudo mais. Mais ordem com menos passos, tá? Então, a ideia é resgatar isso, tá? Utilizando preditores para me dar boas aproximações iniciais para o processo iterativo, né? Agora a pergunta como é que um método misto, né, híbrido, como esse, se comporta? Então, eu vou estudar algumas propriedades com vocês, né? E o que eu quero fazer nesse curso é o seguinte, eu quero estudar com vocês a ordem, né? Então, a seguir, né? Ordem do conjunto preditor corretor, né? Suponha que P estrela seja a ordem do preditor e que P seja a ordem do corretor, né? Qual é a ordem do conjunto?
certo? Para cada método, né, o preditor tem o seu polinômio de estabilidade e o corretor tem o seu próprio polinômio de estabilidade absoluta, certo? A hora que eu fizer a conjunção, qual é ou como se comporta o intervalo de estabilidade absoluta dessa conjunção preditor-corretor, né? Então, aqui eu quero saber qual é a ordem. E uma outra coisa que nos é cara e importante pesquisar é como se comporta as propriedades de estabilidade absoluta de preditores corretores, certo? Então são esses dois tópicos que eu vou querer discutir com vocês nas próximas 2 aulas, na verdade, tá? Então, qual é a ordem, né? E qual é o intervalo de estabilidade absoluta, tá bom? Então, uma vez que eu fiz a conjunção, esse método híbrido, como se comporta? Tá? Que ordem ele vai ter? A ordem do preditor? A ordem do corretor? Uma ordem intermediária, né? Qual vai ser o intervalo de estabilidade absoluta? Vai ser a do preditor? Vai ser a do corretor? Vai ser um intervalo intermediário de estabilidade? Tá? Poderia perguntar também como será a constante de erro principal, né? Mas eu acho que eu consigo responder e encaminhar nesse curso ainda esses 2 assuntos aí, que é o que eu vou me dedicar. Se der tempo de fazer mais alguma coisa, a gente faz. Eu acho que vou parar aqui hoje, porque para eu estabelecer a ordem do conjunto preditor-corretor, eu tenho que fazer muita conta, né? Então, se eu começar agora, eu não consigo terminar, vai ficar no meio, e aí não é legal, tá bom? Então é isso, né? Eu vou, acho que, desligar a gravação, a menos que alguém tenha algo contra, e aí a gente pode discutir o que vocês quiserem, dúvidas antigas, sobre aspectos da teoria, exercícios, o que vocês quiserem, tá bom? Posso desligar? Alguém tem algo contra? Tudo bem? Vou desligar então, tá? A gravação.